a finalidade aqui, a gente está passando para o PRO que foi criado. É um PRO mesmo para a gente ter assim, um padrão, né? Tanto para vocês que emitem, e como eu tenho um PRO para análise das requisições aqui, para a gente estar todo mundo alinhado. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão, que a gente para esclarecer. E se eu não souber alguma coisa, eu vou estar anotando e depois eu repasso para vocês. Então, como nós falamos, este PRO é para abertura de nova contratação. Mais tipos de requisição, posteriormente, nós faremos ou um aditivo a esse PRO ou um novo PRO. Tá? Uma revisão. Aqui eu vou repassar, que são os sumário. Objetivo. Estabelecer os critérios, atribuições e responsabilidades das atividades de como emitir requisição de compra de nova contratação. O presente procedimento aplica-se à aliança em todas as suas subsidiárias. Vigência a partir do 10/7. Aí, se você fala, Kátia, mas eu estou recebendo esse PRO hoje, dia 15. Tá? A gente não vou devolver nenhuma requisição nesse período por questão de alguma divergência que possa ter em relação ao PRO. Mas se forem coisas que a gente já tem o hábito de devolver, que você já tem conhecimento, né? Nós vamos sim devolver, tá? Mas se tiver alguma novidade aqui que não se aplicava antes, elas não serão devolvidas por esse motivo. Referência, norma de classificação de integridade, PRO de avaliação de requisição. Aqui nós temos algumas definições de todas as palavras que a gente menciona dentro desse PRO. Vocês acham necessário a gente ler toda a questão de todas essas definições, ou eu posso passar? Que são o quê? Acordo de confidencialidade, o que é uma área requisitante, o que é uma avaliação de risco de meio ambiente, avaliação de risco de saúde e segurança, comprador, contratação híbrida, que é de objeto firme. Vocês acham interessante passar um a um? No meu ponto de vista, eu acho que é mais interessante o que a gente tem que ter para abrir, né? Assim, ir direto ao ponto, em vez das definições. Não sei o pessoal que está na sala. Ok. Concordo com a Lívia. Só uma questão dessa questão aí de confidencialidade, que o contrato padrão, ele já tem uma cláusula de confidencialidade. Quando que a gente precisa marcar esse item? Não precisa ler, não, é só mesmo para... Tá. Letícia, aí isso é um ponto que está lá, ele é quando for além do que é o padrão do contrato. Tá? É tão confidencial que você quer uma cláusula mais robusta, você quer um anexo com detalhamento, então isso tudo é feito com o jurídico, e aí lá no FLUIG você vai marcar sim, e aí vocês vão anexar já esse termo. Aí, isso aí já, acho que até agora, quando você abre a requisição, ele tem até uma definição, uma descrição melhorada do que seria esse acordo de confidencialidade, mas ele é quando vai além do que é o padrão da minuta. Perfeito, obrigada. Então, aqui são todas as definições, o que é uma contratação multiparte, objeto firme, contratação sob demanda, despesa reembolsável. Aqui eu de novo. Contratação multiparte, eu fiz um aditivo hoje e ele não me deu a opção de marcar. Isso aí, então, contratação multipartes é única e exclusivamente para novos contratos, que esse PRO é nesse sentido, né? Não, a contratação multiparte, ela é toda vez que você está fazendo uma requisição que ela vai atender mais de uma coligada. Tá? Aí é uma contratação multiparte. E aí, sim, você tem um campinho lá, em multiparte, você marca sim ou não. Pois é, não apareceu esse campo para mim. Mas você estava fazendo uma nova contratação? Não, essa foi a minha pergunta, era um aditivo. Tá. Como a gente vai tratar aqui nesse PRO, Letícia, é só de nova contratação, depois eu entro em contato e explico como proceder em aditivo. Pode ser? Obrigada, desculpa aí, pessoal. Não, não se preocupa não. Esse PRO ele tem muitas definições, né, gente? Responsabilidade. A área requisitante deverá emitir a requisição de compra conforme diretrizes estabelecidas pela aliança. Desculpa, gente, aqui tá
coordenação de suprimentos, atuar na recepção e avaliação da requisição de compras aprovada conforme diretrizes estabelecidas no PRO. Análise de requisição de compras, que é o que eu faço. Então, tudo que eu faço, que eu analiso, que eu devolvo, eu tenho embasamento de um PRO também. Então, assim, não é porque a CAT quer devolver, não. Eu também tenho um PRO que eu tenho que seguir as diretrizes para devolução. E agora, o PRO de vocês, ele converte exatamente com o que está escrito no meu PRO. Emissão da requisição de compras. A requisição de compras na aliança é realizada através da plataforma Fluig, conforme identificação na figura e caminho abaixo. Então, isso aqui, vocês têm conhecimento, vai aqui abertura de requisição de compras, clicar em processos, iniciar solicitações, abertura de requisição. No formulário disponível no Fluig estão todos os quesitos necessários para a devida confecção da requisição de compras. O formulário, material e serviço, vocês vão marcar de acordo com o que vocês estão contratando. Material e equipamento, exclusivamente de materiais e equipamentos, serviço misto, serviços podendo ser com fornecimento de equipamento montado e materiais diversos. Aí aqui tem os campos obrigatórios, a serem preenchidos no Fluig. Aí eu detalhei aqui embaixo todos os campos. Coligada, filial, local de estoque, centros de custo, modalidade de contratação, que são os 7 itens que nós temos. Direta, regularização de contratação existente, aditivo, concorrencial, exclusividade, reajuste e pleito. Este PRO não se aplica aos itens 3, 4, 7 e 8, que é o que eu comentei com vocês no início da reunião. Data de emissão, não há necessário nenhum preenchimento, pois o Fluig preenche automaticamente. Comprador também não tem nenhuma ação por vocês, pois é um campo que deve ser preenchido por mim. Gestor, a área informa o gestor natural, gerente ou coordenador de usina da respectiva contratação. Pode ser que em algum momento você está fazendo uma requisição que vai colocar um outro gestor por causa de alguma definição, ou você está emitindo uma requisição que é de uma outra área, vai colocar sempre o respectivo ali aprovador daquele centro de custo. Inclui acordo de confidencialidade. A área requisitante seleciona entre não ou sim. Caso a opção seja sim, anexar o acordo de confidencialidade emitido pela área requisitante e chancelado pela área jurídica. Que aí, Letícia, foi sua dúvida inicial. Então, mas vocês só vão marcar sim, gente, se a contratação precisar de além do que é o padrão da minuta. Visita técnica, a área requisitante seleciona entre não ou sim, de acordo com a necessidade. Proposta técnica, mesma coisa. Vigência. A área requisitante define o prazo ao qual o contrato estará vigente após a sua assinatura. Prazo de execução. A área requisitante define o prazo a qual o fornecimento deverá ser executado. Isso é um ponto que tem muitas devoluções, onde vocês colocam no memorial descritivo que o prazo de vigência do contrato é na assinatura da ordem de serviço. Não pode. Pois não, Isa? Pode falar? Só em relação ao acordo de confidencialidade, se a gente precisar de algo a mais, a gente entra em contato com a área jurídica, mas tem algum padrão, algum modelo? Tipo assim, a gente tem um modelo e a gente só manda para a jurídica chancelar, ou é direto? Não, você faz o contato à área jurídica informando o que você precisa e ela tem alguns modelos que ela vai adequar de acordo com o que você passar para eles. Entendi, vem do jurídico, né? Sim, não existe Ô, João, se eu falar alguma besteira, você pode levantar sua mão aí, tá? Não, Mas lá nos procedimentos do jurídico não existe um modelo pré-definido igual existe os modelos de TAC, os modelos de minuta, não. Beleza. O Rubens levantou a mão também. E o João. Tem o Rubens e o João, Cátia. Você quer comentar, João, que pode ser algo do que primeiro, do que... Não, porque a dúvida sua foi sobre o termo de confidencialidade, certo? Isso. Aí tem até uma minuta padrão, só que
é sempre recomendável olhar com a gente antes, sabe? Só para dar uma ajustada. Então é mais ou menos o que a Kate falou, ok? Rubens? Quando é contrato de aquisição de material? Pois não, Rubens? Rubens, a sua ligação está muito distante. Acho que o teu fone deve estar ou para cima ou com algum Desculpa, problema. estava mesmo. Ok. Estava para cima. Catiane, na vigência aí, está falando, na área requisitante define o prazo a qual o contrato estará vigente após a assinatura. No caso de compra de material, que eu não tenho, é só uma compra mesmo. Tá, mas aí você vai repetir sempre lá quando você estiver emitindo lá no Fluig, sempre igual, 45 a 45, entendeu? Ou 30 a 30, ela não entra muito no... O prazo de porque não tem... entrega vai ser igual ao de vigência, né? Então, assim, se tiver porque 45 dias para entregar, a vigência vai ser 45 dias. Porque na realidade a gente não tem uma minuta onde que vai escrito prazo de execução e prazo de vigência em contratos de materiais. Uhum. Né? Só que os campos, tanto para material quanto para serviço, os dois campos ficam abertos lá no Fluig. Aí, nesse caso, você vai repetir o mesmo prazo. Ah, tá ok. Tá já. E que ele talvez possa ser que não reflita o que o mercado informa, mas a gente não devolve a requisição por isso. Tá? Você colocou lá 40 dias, né, que é o que você estimava. A fornecedor entrega com 60, a gente, né, talvez você não comunicado, informa isso, mas isso não é item que vai devolver a requisição, porque o prazo informado lá é diferente do que a gente está contratando. Tá ok, entendi, obrigado. E aí o que eu tinha colocado para vocês é o seguinte, eu tenho recebido muitos memoriais descritivos, escrito que o prazo de vigência do contrato é de 100 dias após a assinatura da OS. Eu não posso ter uma vigência contratual sem prazo definido, porque o prazo, nesse caso, só seria definido após a emissão da ordem de serviço. Então, toda vez que tiver um memorial descritivo, eu tenho devolvido, sempre pedindo para corrigir o seguinte, o prazo do contrato é de 200 dias. Um exemplo. O prazo de execução é de 150 dias a partir da OS, ok, não tem erro, problema nenhum. Mas lembrando que, se você demorar muito a emitir a ordem de serviço, pode ser que os 200 dias que vocês mencionaram lá em cima, que seria o prazo, não sejam suficientes. Aí precisaria emitir um aditivo posteriormente. Então, tem que ficar muito atento quando vocês colocam que o serviço vai iniciar na emissão da ordem de serviço, para não demorar muito a emitir essa ordem de serviço. Ok? Alguma dúvida quanto a isso, gente? Só reforçando, toda vez que eu for iniciar na ordem de serviço, minha sugestão, coloque um prazo maior, bem maior na vigência do contrato, para não ter esse gap entre prazo do contrato e o prazo de execução. Mobilização, se aplicável, a área requisitante define o prazo para mobilização. Contato visita técnica. Preencher somente o item visita técnica. For sim. E somente no Fluig. Tem alguns memoriais descritivos que eu preciso devolver, porque está lá no memorial descritivo, para visita técnica, contactar tal pessoa. Não é no memorial descritivo essa informação. Guarda-chuva. A área requisitante deve marcar caso todo o fornecimento de contratação seja classificado como sob demanda. Então, somente quando 100% for guarda-chuva que marca lá a opçãozinha no Fluig. Então, se for misto, né, escopo firme e guarda-chuva, não. É objeto firme. Beleza. Contratação emergencial. A área requisitante marca somente se for aplicável. Trata-se de um alerta a qual a área de suprimentos mantém a observação mais próxima aos potenciais desvios de cronograma, seja pelo mercado, requisitante ou suprimentos. A marcação de contratação emergencial não implica em mudança no cronograma da requisição de compras. Contratação multiparte. A área requisitante marca entre não ou sim de acordo com a necessidade.
Lembrando que multiparte é somente quando é mais de uma coligada. Exemplo, a Elis está emitindo uma requisição em funil que vai atender funil e a Aimorés. Ela é multiparte? Não, porque funil e a Aimorés é dentro da aliança 01. Serviços com algum relacionamento com órgão público. A área requisitante marca entre não ou sim. Caso a opção seja sim, será necessário detalhar o relacionamento com o órgão público. Para este quesito, é importante estar alinhado com a norma de classificação de integridade de terceiros. Envolvimento de dados, envolve tratamento de dados pessoais? LGPD, a área requisitante marca entre não ou sim. Caso a opção seja sim, estarão disponíveis os itens abaixo para uma melhor identificação do quesito, assim como o campo para detalhamento do envolvimento. Em caso de dúvida, solicitar o apoio da gerência jurídica e governança. Já vi um erro aqui jurídica. Área requisitante forma objeto. A área requisitante forma o objeto da contratação. Justificativa. A área requisitante informará a justificativa da necessidade da contratação. Nos casos de contratação na modalidade direta, a justificativa deve pautar a motivação da seleção daquele fornecedor, ao invés de uma contratação concorrencial. Justificativa de contratação emergencial. Caso o campo contratação emergencial for marcado, a área requisitante informará a justificativa da emergência. Observações adicionais. A área requisitante poderá adicionar qualquer informação que julgue pertinente para a contratação. Seguros. A área requisitante avaliará a necessidade e os riscos envolvidos e marcará entre não aplicável ou aplicável. Garantia. A área requisitante avaliará a necessidade e os riscos envolvidos e marcará entre não aplicável ou aplicável. Aprovador gestor. Nenhuma ação necessária. Aprovador diretor. A área requisitante deverá informar o nome do diretor da sua respectiva área. Aprovador diretor 2. Nenhuma ação necessária. Fornecedores. Os campos abaixo serão necessários de preenchimento quando a opção da modalidade da contratação não for concorrencial. Quando a modalidade da contratação for concorrencial, é opcional o preenchimento. Aqui seriam os dados do fornecedor, telefone, contato, e-mail. Dados dos itens. A área requisitante deverá preencher produto, natureza, quantidade, preço unitário. Rateio, valor entre coligadas. A área requisitante deverá preencher a coligada, percentual, valor, conforme abaixo. Dados do rateio. A área requisitante deverá preencher o respectivo centro de custo, percentual e valor, conforme abaixo. A Isa está com a mão levantada. Oi, desculpa, Isa. Kátia, só ali em relação aos itens, dado do item, é uma dúvida tanto em relação à abertura, talvez no seu também. Porque muitas vezes a gente abre, a gente não, principalmente quando é uma empresa que a gente não. Opa, minha gata. E a gente nunca teve contato ou nunca emitiu alguma nota fiscal da empresa, a gente não tem certeza desse produto. Vocês fazem essa conferência depois, na hora de lançar no Fluig? Tem alguma parte com o fornecedor assim, olha, qual vai ser o produto que você vai emitir a nota? Oi, Isa. Por boa prática, temos sim. Mas quando o suprimento está tratando, a gente está tratando com comercial. Eu já tive um caso com a própria engenharia, que eu até mostrei na época a Patrícia, um e-mail que eu passei para o fornecedor, o seguinte: para evitarmos erro, favor confirmar qual que é o código que você vai utilizar para faturamento. Ele respondeu que era o mesmo que estava na proposta. Eu cadastrei o contrato, primeira nota que chegou, estava certo? Não, estava errado. Então, infelizmente, por mais que a gente tente, né, filtrar ali para evitar, vamos ter vários processos incoerentes. Então, infelizmente, né, vocês precisam abrir um chamado, suprimentos vai avaliar e fazer a adequação. Mas é uma boa prática, não é algo que está num PRO, por exemplo, de que
Né? O Não, porque a gente comprador não vai teria que fechar conseguir, isso. não, porque a gente não vai conseguir, Isa, porque aí a gente teria que ter uma questão do financeiro da empresa para validar isso, entendeu? E aí, quando o fornecedor está vendendo, ele quer cumprir meta, ele quer fazer, né, negociar preço. Infelizmente não existe, a gente sempre vai estar ali com essas divergências no início da contratação. Mas por boa prática a gente faz sim, tá? A gente pergunta na nossa equalização, isso é um ponto. No QQP, sempre a gente coloca lá o campo para o NCM, já vem até de vocês quando é material, né? Já aquele campo preenchido, mas a gente tem muitas divergências. Entendi, beleza. Plurianualidade. A área requisitante deverá preencher de acordo com a disponibilidade do orçamento. Definição do cronograma da contratação. A área requisitante deverá preencher os campos editáveis que refletem ações no processo de contratação de responsabilidade da área requisitante. Desta forma, a área requisitante deve preencher considerando o que estima de dias para realizar cada ação. Aqui a gente colocou, né, o print do que é automático de suprimentos e os brancos é o que cada área deveria preencher. Um ponto que eu, né, em relação ao que eu devolvo gente, a questão quando tem visita. Quantos dias vocês, né, estimam? Não é quantos dias o fornecedor vai ficar disponível aí na aliança fazendo a visita. Muita gente entende, não, é uma visita de um dia, eu vou colocar um. Vocês precisam de levar em consideração o prazo e o tempo que vocês vão ter, porque muitas vezes vocês emitem uma requisição hoje, sabendo que a semana que vem vocês não conseguem receber o fornecedor. Adianta colocar que a visita vai ocorrer em 2 dias, em 3, porque como eu conto ali desde o início que foi aprovada a requisição, que chegou para suprimentos, se eu passar essa requisição para o analista hoje, dependendo do prazo que você colocou ali, a visita deveria ocorrer na sexta-feira, um exemplo. E vocês já sabem que na sexta vocês não estarão presentes ou na próxima semana. Então, vocês precisam de fazer esse cronograma pensando em qual seria o prazo que cairia aquela visita, se naquela semana vocês vão estar disponíveis para percorrer a área com o fornecedor. E muitas vezes a gente tem fornecedores que vocês próprios indicam de São Paulo, do Rio, para uma visita em Aimorés, ou em Funil, ou que seja em Acauã. E a programação, e a compra de passagem, né, e a logística. Então, vamos pensar nesse todo ao colocar um prazo ali para visita. Uma vez preenchida a aba formulário, a documentação acessória deverá ser anexada através da aba anexos. Documentação pertinente de acordo com a característica da RC. Requisição de compras. Tipo de serviço misto. Modalidade, concorrencial, direta e exclusiva. QQP ou QP, sempre. TR, MD, especificação técnica, sempre. Nota técnica, RC na alçada de no mínimo um diretor. Até hoje, nós recebemos requisição aprovada pela diretoria sem nota técnica. Infelizmente, né, eu tenho que devolver porque é algo de norma. Análise ambiental, serviços na área da aliança, serviços na área da aliança também por Form 10. Matriz de avaliação, quando no MD estabelece sua existência. Já vi um outro errozinho aqui. Acordo de confidencialidade, sempre que selecionada a opção acordo de confidencialidade no formulário da requisição. Guarda só um pouquinho, eu vou anotar essa página aqui, página 11. Material e equipamento. Modalidade concorrencial, direta e exclusiva. QQP ou QP sempre. MD e TR não será cobrado sempre, né? Isso é de acordo com cada processo. Nota técnica, RC na alçada de um diretor. Notas 1 e 2. Nota 1.
A área requisitante deve avaliar se o serviço, mesmo fora da área da aliança, envolve riscos de saúde, segurança e meio ambiente. Caso conclua a existência de riscos, acionará a área de saúde, segurança e meio ambiente para avaliação, conforme documentação pertinente. Em caso de dúvidas na avaliação, sugerimos que a área requisitante consulte as áreas mencionadas para as devidas classificações. Nota 2. Na compra de material e equipamento, fica a critério da área requisitante anexar informações adicionais para a perfeita especificação da demanda. Condições gerais. Quando a demanda de contratação considerar despesas reembolsáveis, esta não deverá constar no QQP ou QP, porém deverá estar considerada no formulário do FLUIC e no memorial descritivo. Qualquer documentação que possa agregar as informações de uma requisição de compra pode ser anexada à respectiva requisição de compras. Quaisquer situações não previstas neste documento serão avaliadas pela coordenação de suprimentos. Vou voltar aqui no primeiro item, que é referente às despesas reembolsáveis, que é algo novo que nós colocamos no PRO. A minuta já está adequada no padrão da aliança, que, do jeito que a minuta estava desenhada, ela me obrigava a colocar o valor da despesa reembolsável no quadro resumo. E, automaticamente, esse valor vinha no QQP. Só que, se vocês precisassem de fazer um aditivo de R$10 de 1 centavo, a gente teria que abrir uma requisição, e essa requisição a gente faria aditivo contratual junto ao fornecedor. Ter uma minuta de aditivo explicando que a gente estaria ali aumentando o valor daquele item no contrato. Com essa mudança, esse item não vai aparecer para o fornecedor, esse valor. Então, quando vocês precisarem aumentar o valor do item despesa reembolsável, não será necessário um documento termo aditivo assinado, mas vocês vão abrir uma requisição normal, igual abre uma requisição para incluir valor do sob demanda, que não gera documento, que é só um processo interno. Agora, para os novos contratos, serão assim. Para os contratos existentes, nós vamos continuar mantendo o mesmo padrão que está desenhado no contrato. Pois não, João? Ô, Kátia, rapidinho, só para eu entender então. Então, nos novos, eu não preciso colocar ele no QQP, ou eu posso colocar ele no QQP, mas não atribuir Não valor? não precisa no QQP. Ele vai ter que estar no FLUIC. Né? Você vai ter duas linhas no seu QQP. Uma é de serviço e uma de despesa reembolsável. O seu QQP vai vir só com a linha do serviço. No FLUIG, vocês vão desenhar as duas, porque eu preciso saber o valor total a ser homologado. Beleza? Então, beleza, tranquilo. Mas se não vier o QQP, eu não consigo medir. Boletim igual despesa reembolsável no boletim de medição. Para o item despesa reembolsável, ele pode ser incluso, que isso não vai ser ponto, tá? Porque ele está no contrato e está no FLUIC. A gente vai lançar ele normalmente. Não, tem que estar no MD. Vai estar no RM. E vai estar no RM. Mas se não tiver no QQP, eu não consigo medir, porque eu preciso que o boletim de medição esteja igual ao QQP. E aí, se não tiver a linha de despesa reembolsável, eu não vou conseguir medir despesa reembolsável. Mas entendeu? Faz sentido para mim, igual a gente já estava fazendo, que é colocar a linha, mas colocar ela zerada, não informar o valor. Só que eu preciso que essa linha esteja lá, senão eu não consigo medir. Pro fornecedor mesmo. Em relação ao fornecedor, me mandar uma despesa reembolsável, medindo no QQP, no BM. Isa, o que havia sido alinhado junto com a coordenação é que esse ponto, digamos assim, de não estar no QQP e estar no boletim, isso não seria um ponto a ser auditado, penalizado com vocês em relação à despesa reembolsável. Tá? Então vai ter uma alteração no PRO de gestão de contratos. Porque, entendeu? É um ponto de que o QQP tem que
de que o BM tem que ser exatamente igual ao QQP. E aí não vai estar exatamente igual, porque eu vou estar Esse incluindo uma ponto linha de aí, despesa Isa, a gente reembolsável. está avaliando, tá? Beleza. Então, Não, é aí só a gente. porque Mas aqui, até uma opinião, assim, realmente, como a gente já estava até conversando, o fato de vir um valor fechado no QQP é muito ruim, a gente tem que fazer um aditivo para isso. Mas a gente estava mandando as requisições sem a linha, sem valor na linha de despesa reembolsável, indicando esse valor só no Fluig, que aí sai no QQP a linha de despesa reembolsável para a gente reportar lá no BM e medir, mas não sai o valor está só na requisição. E eu entendi que o valor que a gente lançar, por exemplo, lancei 20 mil. Se em algum momento eu precisar medir 30, aí eu tenho que abrir uma requisição para adicionar saldo na despesa reembolsável. E Mas para o fornecedor lá no QQP isso não vai estar fechado. Mas vai ter a linha, entendeu? Para mim ter a linha faz sentido e faz diferença. tá, a gente levanta esse ponto, como eu tenho agora com essa reunião, todos vocês, eu replico uma mensagem informando né, se a gente vai adequar o PRO da Elba, se a gente vai adequar a descrição do meu PRO, ok? Beleza, e, Kátia, só beleza. um comentário. Até para o fornecedor, eu acho que fica mais claro quando existe a linha no QQP inicial, mesmo que ela esteja vazia, sabe? Porque aí já fica claro que, assim, esse contrato prevê uma possibilidade reembolsável. Então, dentro do processo de contratação também, eu acho que vai ficar mais claro, porque a gente sabe que, infelizmente, os fornecedores não leem todos os detalhes, né? E o QQP é um ponto que não foge à vista deles, né? Então, Ok, seria legal que fosse É dessa forma. visual. beleza, eu já anotei aqui esse ponto, vou levar para a coordenação e a gente repassa para vocês. Neymara? Bom dia, pessoal. Então, deixa eu ver se eu entendi. Nesse formato que você está apresentando aqui para nós, desse PRO, a gente não colocaria despesa reembolsável no QQP, mas teria a informação dela no memorial descritivo, as orientações de como ela será usada? Sim. Aqui, ó, considerar no Fluig e no memorial descritivo. Entendi. Tá? Mas eu vou pegar essa resposta assim para ontem e mando para vocês, porque eu sei que vocês vão ficar assim, gente, mas eu tenho uma requisição para emitir agora, e aí, o que eu faço, né? Eu vou levantar esse assunto e vou responder para vocês. Beleza. Aqui nós temos os 3 modelos de QQP, que é o QQP quando é 100% objeto firme, o QQP quando é sob demanda e o QQP quando é híbrido. Aqui está o modelozinho do QQP básico, que é o do objeto firme. A gente colocamos uma observação lá no Excel para preencher somente o que está em amarelo, tá? Para facilitar. Aqui é o sob demanda, que é só preço, né? Descrição, unidade e preço unitário. E aqui é o QQP de objeto firme com guarda-chuva. Então, basicamente, são esses modelos. Eu vou deixar aqui no link onde está esse PRO para vocês, tá? No chat aqui da conversa. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu vou encerrar aqui a reunião e se vocês tiverem mais alguma outra dúvida e quiserem continuar aqui na sala, eu estou à disposição. Beleza, obrigada, Kate. Eu estou aqui, gravar. A Isa tá com a mão levantada, Kátia. Deixa eu só parar a gravação, que a gente continua, pode ser? Parar. Claro.